Amém? Podemos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, pedido nessa noite, ó Deus, é que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor traga à nossa memória, Senhor, as verdades que um dia o Senhor já escreveu e nos trouxe e já nos ensinou. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, ó Pai, traga alegria aos nossos corações. Porque sem Ele, tudo que vou falar nessa noite não passará de conhecimento, não passará de instruções, mas com o Teu Espírito, ó Deus, Ele transformará essas palavras em vida, em anseio, em alegria. Que o Senhor possa nos animar essa noite, que o Senhor possa alegrar o nosso coração. Que nós possamos arder, Senhor, Tua vinda. Ó Deus, em nome de Jesus, se faz presente, continua, Senhor, fazendo presente no nosso meio. E fala, Senhor, aos nossos corações, quebranta-nos, ó Deus, essa noite. Que nós possamos temer e tremer diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para que nós possamos chegar ao texto lido, eu gostaria de fazer uma explanação sobre a carta de 1 Tessalonicenses, só para a gente se situar e chegar no nosso contexto. Tessalonicenses, no caso Tessalônica, né, a cidade, ela era a capital da província romana na Macedônia. A sua população chegava em torno de 200 mil habitantes. Então, isso quer dizer que seria mais ou menos a metade de Campina Grande, né? Para a época, era uma cidade muito grande. E quanto à religião, a cidade era livre. Então, tinha o culto ao imperador, tinha o culto ao panteão grego-romano, tinha seitas e mais seitas egípcias, e tinha o judaísmo. Essa cidade, Tessalônica, ela era uma cidade muito próspera, porque ela se localizava num porto natural, e ela também tinha uma obra romana que muito ajudou o cristianismo, que era uma estrada muito movimentada, era a estrada Egnácia, e essa estrada facilitava o translado de muitas pessoas. Então, além do porto, tinha essa estrada, muitas pessoas passavam por ali. Muitas pessoas puderam ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, porque ela estava num ponto estratégico. O início dessa igreja, ele é relatado lá no livro de Atos, nos capítulos 16 e 17, onde Paulo ele apresentava o interesse de ir para a Ásia. Mas, em uma visão, um homem da Macedônia se apresentou a ele e pediu para que ele os ajudasse e passasse na Macedônia. Então, a decisão de Paulo ir foi uma decisão assim, sobrenatural. Foi o próprio Deus que se revelou
através dessa visão e mostrou para Paulo a necessidade de eles pregarem o evangelho na Macedônia. E quando Paulo chega em Tessalônica, ele procura a sinagoga e ele vai disputar, pregar na sinagoga durante 3 sábados, como era o costume dos judeus. Isso não quer dizer que Paulo tenha ficado somente 3 semanas em Tessalônica, até porque outros textos dão indícios de que ele passou mais tempo. Paulo trabalhou na cidade, Paulo recebeu a ajuda financeira da igreja de Filipe na cidade. O que quer dizer que durante esse tempo citado em Atos, de 3 sábados, foi o tempo que Paulo levou para pregar na sinagoga. Mas, por conta da perseguição dos judeus, que Atos diz que os judeus ficaram movidos de inveja, Paulo deixou de pregar nas sinagogas e começou a instruir os irmãos em suas casas. Então, entende-se que ele passou mais um tempinho naquela cidade. Essa carta, ela foi escrita por volta dos anos 49 a 51 depois de Cristo. É uma carta que foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto e já no finzinho da sua viagem missionária. Aí eu gostaria que os irmãos mantessem as suas Bíblias abertas e voltássemos para o capítulo 1. Porque Paulo escreveu essa carta, porque como ele esteve em Tessalônica, mas ele saiu de lá fugido por conta da grande perseguição. Ele saiu de lá e foi para Bereia. De Bereia também, os mesmos perseguidores de Paulo em Tessalônica começaram a persegui-lo em Bereia, então ele também saiu de lá fugido e foi para Atenas e continuou sua viagem missionária. Em um certo momento, ele manda Timóteo retornar a Tessalônica, porque ele ficou preocupado com os irmãos e gostaria de obter notícias dele. Então, quando Timóteo retorna e traz as notícias de Tessalônica, Paulo escreve essa carta. No capítulo 1, Paulo ele começa essa carta com a saudação inicial. Então, ele dá graças a Deus, porque as notícias que Timóteo trouxe acerca dos irmãos, que está registrado aqui no versículo 3 também, o que nós podemos destacar, é que os irmãos, eles operavam a fé. Isso quer dizer que eles exerciam a fé, que eles não estavam ali somente como ouvintes, como nós já falamos nessa noite, mas eles eram praticantes da palavra. Paulo também destaca a dedicação do amor que eles tinham, o amor uns pelos outros, e destaca a firmeza da esperança em Cristo. Esse é o tripé que todos nós devemos ter na nossa vida cristã. Ainda nesse capítulo, Paulo fala sobre o poder do evangelho, porque Paulo fala que ele não foi até os Tessalonicenses apenas com palavras, com vãs discursos, mas foi com o poder do Espírito Santo. E por isso houve transformação naquele lugar. Ele também contextualiza sobre o sucesso, o êxito que o evangelho teve no meio dos Tessalonicenses. Porque em um curto espaço de tempo, a obra foi grandiosa naquele lugar. E a fé que os Tessalonicenses tiveram passou a ser exemplo para toda a Macedônia até a Acaia. Eram cidades, territórios bem distantes. A gente não dá nem para contextualizar um pouco aqui no Brasil, porque o Brasil é muito grande, mas em uma pesquisa minha é como se fosse uma distância daqui, de João Pessoa a Aracaju, mais ou menos. Então, quer dizer que uma cidade bem menor do que Campina Grande, com muito menos infraestrutura, sem recursos tecnológicos, ela passou a ser exemplo para os cristãos de um território tão grande. Por conta do poder de Deus exercido naquele lugar e por conta da grande movimentação que tinha em Tessalônica. No capítulo 2, Paulo também ele responde algumas questões que possivelmente existiam naquele lugar. E a primeira, como sempre onde Paulo esteve passando, Paulo era acusado de ser um mercenário. E
Nos versos 3 do capítulo 2, ele fala assim: a nossa exortação não procede de erro, nem de intenções impuras e nem se baseia de engano. Isso quer dizer que Paulo estava ali se defendendo a sua estadia lá em Tessalônica, que ele não era um mercenário, ao contrário, ele trabalhava e ele deixava de receber aquilo que era de direito como apóstolo, mas ele se servia como um exemplo e trabalhava para não ser pesado para ninguém. Também nesse capítulo 2, ele responde a um possível questionamento de que Paulo poderia ser alguém que estivesse buscando glória para si, né? Que estivesse buscando fama. No verso 6 do capítulo 2, ele diz assim: também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem dos outros. Então, como Timóteo trouxe as questões que estavam acontecendo em Tessalônica, ele usa, já que ele não pôde estar lá, ele usa da escrita para responder essas questões, animar a igreja e também exortar a igreja. Nesse capítulo 2, ele também descreve um pouco sobre a perseguição que a igreja de Tessalônica estava passando, porque provavelmente eles não tinham em mente que passariam por uma perseguição tão grande. Então, Paulo consola aqueles irmãos que estavam tristes, porque no momento tão difícil da vida da igreja, o fundador da igreja, Paulo, não estava com eles, mas ele consola esses irmãos. No capítulo 3, Paulo ele dá os devidos elogios à igreja, porque tinha o lado bom, como toda igreja também tinha os seus problemas. Mas nesse capítulo 3, ele fala sobre as boas notícias que Timóteo trouxe, e Paulo ora por esses irmãos. No capítulo 4, Paulo começa a ser mais didático. Ele começa a dar mais práticas sobre a vida cristã, a vida que agrada a Deus. Por quê? Porque Tessalônica, na região da Grécia, os gregos eles sempre foram muito dados à prostituição, a cultos pagãos onde se prostituíam, a sensualidade. E essa igreja, quando eles começaram a se converter, eles ainda não sabiam, não entendiam como deviam se portar com relação à pureza. Então, quando ele escreve essa carta, ainda existiam questões, dúvidas na igreja de como deveria ser a vida cristã em santidade e retidão. Então, ele começa a exortar essa igreja a viver em santidade, a viver em retidão, a se abster da impureza sexual. E ele expõe 3 motivos pelos quais aquela igreja deveria ser uma igreja santa. E esses motivos estão aqui no final do verso 6. O primeiro motivo, ele diz assim: o Senhor é vingador. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos ter uma vida reta diante de Deus. Ele é justo. O segundo motivo: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O segundo motivo pelo qual a igreja, não só de Tessalônica, mas toda a igreja de Jesus Cristo, deve andar em santidade, é porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E o terceiro motivo, no verso 8, diz assim: portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus. Então, a exortação de Paulo aqui era para se manter em santidade, na santidade do corpo, na santidade do casamento, se abster de todas as formas de prostituição. A palavra porneia, que envolve todo estilo de prostituição, fornicação, adultério e tudo mais. Então, ele disse que é para essa igreja, e nós sabemos que a palavra do Senhor ela é atemporal, também é para nós hoje. Nós devemos nos abster dessas coisas por esses 3 motivos. Porque o Senhor é vingador, porque o Senhor não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, e porque quem rejeita a palavra de Deus
rejeita o próprio Deus, não rejeita uma só pessoa. Aí agora, na segunda estrofe do mesmo capítulo, Paulo ele também trata de outra questão da igreja. Provavelmente, por falta de entendimento, alguns irmãos, quando ouviram falar que Jesus vai voltar, eles deixaram seus trabalhos, deixaram as suas vidas cotidianas e começaram a viver de forma ociosa, na casa de um, na casa de outro, porque se Jesus vai voltar, então não precisa trabalhar. Então, essa falta de entendimento, de maturidade, levou Paulo a escrever isso. E o que gerava dessa situação, desse contexto de ter uns e outros de forma ociosa, na casa de um, na casa de outro, gerava contendas, gerava fofocas, discórdias. Então, Paulo diz, de forma ainda amável, que nós podemos ver na segunda carta que ele é mais duro, mas ele fala assim, no verso 11, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. Então, ele combate também essa questão de alguns irmãos quererem viver de forma ociosa, sem trabalhar, cuidando da vida dos outros e esquecendo da sua. Também é bem real no contexto dos dias de hoje. Agora, nós vamos, conhecendo um pouco sobre a história dessa carta, nós vamos entrar no texto que nós lemos. Nós vamos tratar um pouco sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos que ansiar todos os dias, mas que muitas vezes é dispensado por nós. Muitas vezes vivemos as nossas vidas e esquecemos que o Senhor retornará. No verso 13, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Aí agora nós vamos começar a destacar algumas palavras, tá? Quando Paulo diz a respeito dos que dormem, essa aqui é uma figura de linguagem, um eufemismo, eu sempre falo eufemismo, uma figura de linguagem que é utilizada para amenizar o que realmente está acontecendo, o fato. Né? É como se dissesse, fulano descansou, é como se dissesse assim, fulano dormiu, né? Fulano não está mais conosco, quando na verdade fulano morreu. Então, a palavra aqui, o sentido da palavra aqui, dormir, porque nas escrituras dormir pode ser realmente o sono, pode ser morte e também pode ser inércia. Mas no contexto, a palavra dormir quer dizer morte. Então, quando nós falamos em morte, aqui a morte que nós podemos, um texto que nós podemos lembrar é a morte de Lázaro, né? Lázaro morreu. E Jesus disse, Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam e começaram a questionar Jesus e ele disse, não, Lázaro morreu. E quando se fala em morte, eu sei que é uma coisa muito basilar, mas eu gostaria de relembrar aos irmãos que quando se fala em morte, nós temos a morte física, que é a separação do material com o imaterial, aquela que todos nós sabemos e já presenciamos, ainda não passamos, né, mas todos passaremos, se Jesus não voltar antes. Mas é a separação do nosso corpo com o nosso espírito. E esse tipo de morte, ela é a prova de que nós nascemos em pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, se todos morremos, todos pecamos. Também tem a morte espiritual, né? Que nós já nascemos mortos espiritualmente. E o que foi que gerou essa morte espiritual? Gerou a escravidão do pecado, a cegueira e a insensibilidade a Deus. Então, todos nós,
antes de conhecermos a Cristo, nós éramos cegos, insensíveis e escravos do pecado. Paulo, na carta a Efésios, ele diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso faz de nós delinquentes, né? Aí, quando a gente fala delinquente, a gente pensa assim meio pesado, mas nós éramos realmente assim. E ele nos deu vida, glória a Deus. E também a morte eterna, a segunda morte. E eu gostaria que nós lêssemos Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte é esse lago que arde com fogo e enxofre. E a segunda morte, ao contrário do que muitos dizem, não é a separação de Deus. A segunda morte é a ira de Deus. A justiça de Deus exercida sobre aqueles que não foram salvos. A justiça de Deus de forma reta, na medida correta, sobre aqueles que merecem serem punidos de acordo com a sua obra. Então, o inferno, a segunda morte, não é a ausência de Deus, é a ira. A ira de Deus está naquele lugar. E, continuando no texto, ele diz assim: para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Irmãos, eu não sei se vocês já foram ou já tiveram conhecimento de um velório de uma pessoa que é ímpia, que não conheceu a Cristo, nem sua família. É praticamente desesperador. O velório de uma pessoa que não teve a oportunidade, os seus olhos não foram abertos, não entregaram a sua vida a Cristo. Ali é o fim. Ali é o desespero, ali é a saudade, ali é a despedida. Mas, para os que morreram em Cristo, há esperança. Porque não é uma despedida, é um até logo. Um até logo. Né? Para aqueles que morreram em Cristo, para os que ficam vivos, fica a saudade, porque isso é inerente à natureza humana. Mas a esperança de que a pessoa está nos braços do Pai e que um dia todos nós o veremos novamente. Essa é a esperança do cristão. No verso 14... diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará na sua companhia, na companhia dele, os que dormem. Eu quero destacar aqui a expressão trará na companhia dele os que dormem. Talvez Paulo aqui esteja fazendo uma alusão a Zacarias 14, verso 5, onde ele fala que todos os santos virão com o Senhor. Mas essa expressão também ela é repetida, ou aqui ele repetiu, porque no capítulo 3, no verso 13, ele diz assim: na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos, com todos os seus santos. Ele finaliza assim. E quando se refere a todos os seus santos, possivelmente ele está tratando dos anjos e daqueles que morreram em Cristo. Continuando no verso 15, ele diz: e a palavra do Senhor, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Quando Paulo fala nós, os vivos, Paulo está querendo dizer que todo ser vivente cristão que conhece as Escrituras
deve ansiar pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve estar aguardando a sua vinda. Que de todas as gerações, desde a promessa a Eva e a Adão, que nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor nosso Deus nunca permitiu que as gerações fossem relapsas, mas que todas as gerações aguardassem o seu mestre. Os que viveram antes de Cristo, aguardando a vinda do Messias. E nós, no período pós-Cristo, aguardando a sua segunda vinda. Todas as gerações, sem exceção. Isso é testificado nas Escrituras. Todas devem aguardar o retorno do Rei. No verso 16, a palavra diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Esses três sons, né? A palavra de ordem do nosso Senhor, a voz do arcanjo e o ressoado da trombeta, estes sons convocarão os mortos à ressurreição. A acordarem do seu estado adormecido, porque nós sabemos que eles não estão dormindo. Mas esse som, que todos nós ouviremos, convocará todos os mortos. Falando sobre a ressurreição dos mortos, Cristo é a primícia, é o primeiro a ressuscitar dos mortos, para nunca mais provar da morte. Nós sabemos que Lázaro e os outros que foram ressuscitados, eles foram ressuscitados para morrerem novamente. Mas Cristo não. De uma vez por todas, ressuscitou e não morrerá nunca mais. Nós também receberemos um corpo transformado. Um corpo que a corrupção, a fraqueza, a desonra dará lugar para a incorruptibilidade, para a honra e para o poder. Todos nós. E é o mesmo corpo. É continuidade, tá? A gente pensando assim, mas como? Né? Como? Uma pessoa que foi cremada, suas cinzas foram lançadas no mar, foram espalhadas. Como nós vamos ter esse corpo novamente? É poder de Deus. É algo assim que a nossa mente limitada não alcança, mas Deus trará do pó e das cinzas o nosso corpo. Obviamente, Cristo, ele levantou do sepulcro e não se achou ali um corpo. Assim como ele, que é as primícias, nós também teremos o nosso corpo transformado. Vamos ler Lucas 24. Do verso 1 ao 5. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Verso 39 do mesmo capítulo. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tomem em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão
vendo o que eu tenho. Jesus. Jesus. Todos seremos ressuscitados ao mesmo tempo, juntos, justos e ímpios. Isso vai estar lá em João, capítulo 5, verso do 27 ao 29. Não vamos abrir para nós ganharmos tempo. Mas isso quer dizer que não existirá 2 retornos, 2 ressurreições. É uma só. Todos os mortos, desde Adão até o último ser vivente, na hora que Jesus voltar, ressuscitarão. Todos juntos. Verso 17. Continuando. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E o que essa palavra quer dizer? Arrebatado quer dizer ser levado embora com força, ser tomado, agarrado. Mas como será isso? Né? Como nós podemos imaginar que isso vai acontecer? Como ocorrerá? Será público e audível. Quer dizer que todos ouvirão, todos verão. 1 Coríntios 15, quem puder abrir. Versos 51 ao 55. 1 Coríntios 15, do 51 ao 55. Paulo diz assim à igreja de Corinto: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A volta de Jesus Cristo, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos é um evento. É um evento que a gente pode ficar pensando assim, não, mas vai demorar, como vai ser? Não, é num abrir e fechar de olhos. Onde todo ser verá, todo joelho se dobrará. Enquanto os mortos ressuscitam já com o corpo incorruptível e vão encontrar o Senhor nos ares, os que estarão vivos serão arrebatados e nesse arrebatamento, antes de se encontrar com o Senhor, já terão seus corpos transformados. É muito poder. É muito poder, é além da nossa mente, é além da nossa capacidade. Arrebatados junto com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a volta do Senhor não será um evento simplista, não será um evento secreto, será visível, físico e audível. Vamos abrir em Apocalipse, novamente. Apocalipse 1, versos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso.
A vinda do Senhor, ela será repentina, inesperada e única. 2 Pedro 3,10 diz assim. 2 Pedro 3,10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as suas obras que nela existem desaparecerão. Então será de repente. A palavra diz que 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outro deixado. 2 estarão dormindo, um será tomado e outro deixado. De repente, vem o Senhor, o nosso Deus, sobre as nuvens. A volta do Senhor Jesus Cristo será gloriosa e triunfante. Apocalipse 19, verso 6. Apocalipse 19, verso 6. Então ouvi o que parecia ser voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 16. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Voltando para Tessalonicenses, verso 18. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Mediante essas verdades que nós ouvimos essa noite, mediante a volta do Senhor, que é fato, é real, só nos resta adorar esse Deus. E o que Ele quer de nós também, não só da igreja de Tessalônica, Ele quer que nós andemos de forma reta, de forma santa, que nós exerçamos uma fé racional, que nós tenhamos uma vida piedosa, esperando o grande dia do Senhor. Pode até passar na nossa mente que a vinda do Senhor vai demorar. Porque desde as Escrituras, desde quando estava sendo escrito, a palavra era que o Senhor retornaria. Pode passar na nossa mente que muitas coisas ainda vão se cumprir, como a grande apostasia, como o surgimento do anticristo. Mas nós devemos lembrar que, mesmo que o retorno do nosso rei não nos alcance em vida, de forma universal, ele pode chegar para nós de forma individual. E aí será o nosso último suspiro nessa terra. E aí nós provaremos do estado intermediário, né? Que há a separação do nosso corpo com a nossa alma, e a nossa alma de imediato, nosso espírito de imediato estará com Cristo. Nós podemos até, em vida, não passando pela morte, não ver Jesus voltar antes de passarmos pela morte física. Mas certamente Ele voltará. E se nós chegarmos a passar por a morte física, o consolo é muito grande. Porque nós não estaremos ali na sepultura. Nós estaremos diante do nosso Rei. O Senhor Jesus Cristo, na tarde em que estava entregando o seu Espírito, o ladrão que estava do seu lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a morte para o crente é apenas dormir desse lado
e acordar nos braços do Pai. A morte para o crente é o que Paulo disse. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava pensando num descanso. Paulo estava pensando em estar com Cristo, que é ainda melhor. Por fim, não nos enganemos, irmãos. Os dias se abreviam. E isso é cientificamente comprovado. Os cientistas já comprovaram que a Terra está girando mais rápido. Então, os dias estão sendo mais rápidos. Não é só impressão nossa. É cientificamente comprovado. Nós estamos vendo a corrupção mundial cada vez mais aumentar. Nós estamos vendo desastres naturais se intensificando. Nós estamos vendo guerras, enfermidades. E falando de enfermidades, não é de hoje que existe dengue e chikungunya. Mas é hoje que nós estamos vendo tantas pessoas tão debilitadas por conta disso. É hoje que nós estamos vendo tantas pessoas acamadas por conta de uma gripe. É hoje que nós estamos vendo doenças erradicadas voltando. Gripe espanhola, sarampo, varíola. Então, nós estamos vivendo esse contexto. E um contexto que o ateísmo só cresce, que o satanismo cresce, que seitas e mais seitas surgem, que a prostituição aumenta, que a homossexualidade aumenta. Não tenhamos dúvida que nós estamos nos aproximando dos dias de Noé. E nós estamos nos aproximando dos dias de Sodoma e Gomorra. Não tenhamos dúvida disso. A volta do Senhor é iminente, ela é real. Portanto, o que eu posso falar para nós, em primeiro lugar para mim, consultemos o nosso travesseiro e analisemos a nossa vida, a nossa conduta, enquanto há tempo. Porque o Senhor voltará. E Ele vai voltar para todos, brancos, pretos, altos e baixos, pobres e ricos. Ele voltará para influentes ou não, Ele voltará para ateus, para budistas, para espíritas, para católicos, para evangélicos. Ele voltará para todos. E todos, numa só voz, declarará que só Ele é o Senhor. Só o nosso Jesus é o único Senhor e Salvador. Aquele que nasceu de mulher. Aquele que nasceu sem pecado, mas tomou os nossos pecados. Aquele que entregou o seu Espírito na cruz, porque a morte não tinha poder sobre ele. Aquele que recebeu o nome sobre os nomes. Aquele que se fez servo, mas é Senhor dos senhores. Aquele que veio de forma tão humilde, mas é Rei dos reis. Aquele que é majestoso, poderoso. Aquele que amava ser chamado de Filho do Homem. Jesus, o Nazareno, nosso Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, voltará para buscar para o seu lado a sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor avive os nossos corações todo dia com a chama ardente. Que nós possamos anseiar pela volta do nosso Deus, que vive para todo sempre. Amém? Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas.